Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Você em Cartaz. E hoje a nossa convidada é a enfermeira Anelisa Cabral. Ela é sócia na Clínica de Vacinas Imuniza, que fica ali na Galeria Grécia, na Avenida Coronel João Evangelista, na conhecida Rua da 28, Centro de Juazeiro. E nós convidamos aqui a Anelisa para falar um pouco sobre vacinas. Sim, nós vimos aí muitos comentários, muitos assuntos e polêmicas levantadas. A gente não vai aqui fazer polêmica, a gente quer apenas trazer esclarecimento, né, sobre a importância da vacinação e qual a diferença entre a vacina na rede pública e na rede privada. E a Anelisa veio trazer aqui para a gente esses esclarecimentos. Anelisa, muito obrigada por ter vindo, viu? O Cartaz da Cidade agradece a sua presença. E vamos começar falando qual a diferença, né, da vacina na rede pública e na rede privada. Olá. Então, a diferença, ela segue um cronograma de doses. A da rede privada, ela segue o calendário da Sociedade Brasileira de Imunização. Ela é mais completa. Já a da pública, ela segue o calendário de vacinação do Programa Nacional de Imunização. Entendi. E na rede privada é da Sociedade Brasileira de Imunização. Agora, vem cá. Tanto uma instituição como outra instituição, né, que ali rege os calendários na rede privada e na rede pública, todas essas vacinas, elas são autorizadas pela Anvisa, né? A Sim. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Sim. E elas são as mesmas vacinas ou não? Não, elas têm algumas diferenças, né? E a da rede privada, ela é mais completa. E são as celulares, que acaba não dando reação no pós-vacina. Explique só um pouquinho pra gente que é leigo. As celulares, o que é que significa? Vamos lá, vamos dar um exemplo da vacina da pentavalente, a famosa penta do posto, que ela normalmente ela dá bastante reação nos bebês. Sim. Né? É aquela que cria feridinha, não? Não, é aquela de 2 meses que ela dá bem que a perna fica a perna fica durinha, vermelha, febre sim, alta, febre. Sim. Que o bebê fica enjoado durante alguns dias. Então, um componente dela, as células dela são feitas inteiras, são produzidas de maneira inteira. E a da rede privada, elas não são inteiras, então elas são acelulares. E aí, no pós-vacina, o bebê acaba tendo menos ou até não tendo reação. Pela composição que ela é feita. Pela composição. Mas o objetivo da vacina ali é o mesmo. É o mesmo. Então, a composição diferencia e até nessa questão do pós, para a criança não ter tanto desconforto. Outra coisa sobre essa questão das vacinas que a gente tem, a maioria das pessoas sempre perguntam assim, a vacina ela é segura? Eu conheço vacina, como eu estava comentando, a gente estava falando aqui nos bastidores, eu falei o tanto de tempo, né, que eu já tomo vacina, umas 3 décadas mais ou menos, e a gente sempre escutou que a importância da vacina para prevenir ali determinadas doenças. Sim. Mas o que nós vemos em alguns núcleos, alguns grupos, algumas pessoas, ainda tem uma resistência, principalmente pessoas que não têm tanta informação. Sim. Então, a vacina, ela é segura? Sim, ela é segura. Ela é muito segura. E, assim, não menosprezando por ser, mesmo no SUS, por ser a dose básica, você pode estar procurando um complemento na rede privada e fechando o esquema com segurança. Com segurança. Também. E, no caso, quando você fala assim, que na rede pública é a dose básica, é o número de doses? Sim, vamos dar um exemplo aqui da HPV, por exemplo. No SUS é ofertada 2 doses, né? O esquema para ficar completo são 3 doses. Então, o paciente pode estar em tomar uma dose, né, na rede privada e tomar as 2 doses da rede pública, fechando o esquema com 3 doses completas. Não tem problema nenhum. Se eu começar um esquema na rede pública e complementar na rede privada, não tem problema. E para procurar, por exemplo, quando os bebês nascem ali, a gente é orientado ali desde a maternidade dali a tantos dias procurar o posto para começar o esquema vacinal da criança. Mas aí depois a gente cresce, a criança cresce, a gente também vira adulto, ouve falar que a gente precisa de outras vacinas, mas eu mesma não sei. Eu devo procurar um médico para procurar vacina, ou eu posso, por exemplo, ir direto a um posto de vacinação ou uma clínica de vacina e dizer ali, olha, eu estou nessa idade, eu tenho que tomar tal vacina. Sim.
pode ir até a clínica, não tem problema, vai com a carteira de vacinação, e aí eu posso estar dando uma olhada, o profissional pode estar dando uma olhada e orientar o que falta para complementar o esquema e deixar tudo em dias. Tem uma restrição com relação à vacinação? Tipo, eu lembro que na época da faculdade teve uma campanha que pra gente vacinar contra hepatite. Eu não lembro qual era a hepatite, tem muito tempo, mas eu lembro que tinha uma campanha e disse que 10 anos depois tem que tomar novamente. No caso da vacina da hepatite, existe mesmo essa questão de que tem um prazo de validade, vamos dizer assim? Sim, tem. Todas as vacinas funcionam dessa maneira, não? Não, mas as que têm essa dose reforço com 10 anos, elas normalmente, quando você toma, ela já apraza a dose seguinte. A dose seguinte, né? Dali a tantos anos. Há tantos anos, exatamente. Doutora Anelisa, quem perdeu, por exemplo, a carteira de vacinação? Eu não me lembro hoje. Se hoje eu fosse me vacinar, né? O calendário vacinal normal, o cronograma anual, eu não me lembro onde está a minha carteira de vacina. E eu não lembro, não sei onde está. E aí, como é que a gente pode proceder? Pode estar indo até o posto e ver e dar um início a um esquema de vacinação lá. Aconteceu isso comigo na faculdade. Na faculdade eu precisei ir para o estágio e a Anelisa não tinha o caderno de vacinação. Então, no meio de tantas mudanças, minha mãe acabou perdendo. E aí eu fui até o posto, né? E aí comecei um esquema meio que do zero. Porque eu não sabia, então, as principais que eu iria precisar naquele momento, né? Eu consegui as doses. Não tem nenhuma contraindicação nesse caso. Ainda sobre essa questão da vacina na rede pública e na rede privada. Quais os tipos que a gente encontra na rede privada que não tem na rede pública? Eu sei que a rede pública tem um esquema de vacina, são as vacinas básicas, que são, né? Mas que é um esquema feito para atender a população ali, o número de vacinação. Mas a gente sabe que algumas vacinas não dispõem na rede pública. Qual é que a gente encontra na rede privada e que hoje tem mais procura? Temos o caso da meningite B, né? Que o SUS ainda não fornece. Então, assim, como prevaleceu durante muito tempo a questão da meningite C, né? Por conta da vacinação, estava, como se diz assim, mantendo, né, o controle, mas depois veio o destaque a B. E aí cresceu o número de casos, né? De casos, e aí, infelizmente, essa vacina a gente só encontra na rede privada. Então, muitos estão indo até a rede privada para fazer para aplicar a vacina, né? Para aplicar a vacina e ter essa dose de reforço. Inclusive, estava tendo um surto, e está tendo surto em São Paulo, e como não se sabe qual é a meningite, o importante é estar com as duas vacinas em dias, tanto a meningite C, que é ofertada pelo SUS, quanto a B, que também já está em destaque. Qual outra vacina, além da meningite, eu já tinha ouvido falar? Tem outra vacina, tipo... há pouco tempo eu procurei, acho que pouco tempo não, 1 ano mais ou menos, eu procurei hepatite no posto. E eu não encontrei, não vou citar qual posto, para não causar nenhum tipo de problema, mas eu procurei porque eu percebi que eu tinha tomado só acho que 2 doses, e aí eu queria completar e não tinha. Então, a da hepatite, por exemplo, que é uma enfermidade associada, por exemplo, a transmissão, né, através de fluidos. Pode estar fazendo a dose de reforço na rede privada. Pode fazer na rede privada, né? E tem todos os tipos? Todas as vacinas temos. E uma que não tem ainda também no SUS, que temos, é a herpes zoster, que ela é recente. Também é fornecida na rede privada. Herpes zoster é de quê? Ela é da catapora. Ela surge do vírus da catapora. Mas a idade avançada, ela é acima de 50. Mas ela é uma vacina que nós temos na rede privada que o SUS ainda não oferece. Fora a hepatite, fora a meningite B. E tem os complementos, né? Tipo, as vacinas da rede privada são combinadas. E, assim, temos também a CWY, que ela é a meningocócica C mais completa. Um outro exemplo, a pneumo 13, que no posto é pneumo 10, a nossa é a 13, ela é mais completa.
E por aí vai. Temos várias outras que têm essa diferença de complemento. Lá na clínica de vacina Imuniza, a procura maior para esse complemento ou esse esquema de vacinação completo é mais de crianças, adolescentes ou adultos? Crianças. Mais crianças, né? De 2 a 6 meses. De 2 a 6 meses. Mas tem também a procura dos adolescentes, dos adultos? Temos vários que estão colocando seus calendários em dias, tá? Aparece muito gente que não fez, um exemplo simples, a varicela, que é a catapora, e não fez, né, quando criança, e está fazendo esquema com a gente agora. Adulta nunca, eu acho que eu não me lembro de ter visto adulto com catapora, mas se não tomou a vacina, né? Pode ter tido, às vezes, os pais, eu não lembro e tudo. Minha mãe foi um caso desse, ela não tinha lembrança também que teve catapora, e ela teve, e aí o vírus se instalou, e quando foi agora, ela teve a herpes zoster. Ficou ali escondidinho, incubado, e quando, depois dos 50, ele pode vir a... Essa herpes zoster é uma variação da catapora? Nossa. Um vírus causado pela catapora. Pela catapora, que surge aí depois de 50. Olha aí, tá vendo quantas eu não sei se eu posso dizer enfermidades, mas quantas estão aí, a gente não sabe, não tem conhecimento, e por desinformação a gente não procura saber, por desinformação a gente não procura, né, os profissionais da área para saber sobre o esquema de vacina, e a gente estava falando justamente isso, que às vezes as pessoas procuram locais, né, para se informar sobre a vacinação e não são orientadas corretamente, né, no retorno das outras doses. Se existe a possibilidade de uma terceira, como por exemplo no HPV, que foi ofertado pelo governo, né, a primeira e a segunda dose, mas para ficar mesmo completo ali tem a terceira dose. E assim, e às vezes não é orientado, né? No caso, ela é a segunda dose. O esquema é iniciado, com 30 dias ela tem uma segunda dose, e com 6 meses da primeira ela tem uma terceira. E no caso do SUS, ele é ofertado a primeira e após 6 meses. Então, essa segunda dose, no caso da HPV, é que, no caso, você teria que estar tomando a parte para fechar o esquema. Para fechar o esquema. A gente tem ouvido falar, inclusive, aí que teve o governo federal e os estados, os municípios, estavam numa campanha fortíssima com relação à vacinação da polio, né? Sim. Que foi erradicado no Brasil e parece que retornou alguns casos. E por isso houve algum reforço aí sobre essa vacinação. Você acompanhou, viu de perto, ou chegou até você algum caso de polio aqui? Não, aqui não. Mas eu vi, sim, e acho importante, né, a campanha voltar, já que foi acho que foi uma novidade para todo mundo, né, e um susto também. Então, assim, fica aí a dica das mães levarem seus filhos para estar colocando a vacina da polio em dia. É muito importante, e também ficar alerta na idade também, que ela é até os 5 anos de idade. Até os 5? Eu lembro que quando eu era criança e tinha essas campanhas de vacinação, que na época era o Zé Gotinha. Uhum. E eu lembro que a minha mãe, a gente tinha uma idade para vacinar, mas ela vacinou a gente ainda 2 anos para mais, dizendo que a gente tinha ainda aquela idade, porque ela não queria, ela tinha muito receio e queria que a gente continuasse ali na vacinação, mesmo fora da idade. No caso da minha mãe que fez isso, tem alguma contraindicação? Olha, eu acho interessante respeitar, né? O que ela fazia, eu lembro que ela dizia, você tem 6 anos, viu? Eu acho que eu já tinha 7, 8. Minha mãe, é para tomar a vacina. Mas não teve nada, né? Não. Mas eu acho assim, o interessante é você respeitar direitinho, ficar alerta no caderno de vacinação, manter a vacinação em dias, no tempo certo, participar das campanhas também é muito importante. E seguir direitinho para não estar... Mães, por favor, não façam isso que a minha mãe fez, tá? A minha mãe fez na maior das... Mãe, te amo. Fez na maior das intenções, na melhor das intenções. Mas a gente deve respeitar realmente o calendário direitinho, né? É porque tem certas vacinas que tem tempo. Então, assim, como não estamos falando de uma específica, mas tem vacina que não adianta meu filho ter 10 meses e a vacina só poderia ter tomado até 7, 8 meses. Então, assim, né? Então, se ele tivesse seguido certinho, ele tinha ali parado nos 6 meses e tinha ficado tudo certo.
E sobre a questão, a gente estava conversando aqui também nos bastidores, algumas pessoas acham que as vacinas mais recentes, e eu não estou especificando nenhuma, mas as pessoas têm receio das pesquisas, dos estudos. Você, enquanto profissional da área, poderia reforçar para a população que as vacinas, quando elas são ofertadas, né, principalmente essas básicas, está na caderneta das crianças, quando elas estão lá porque houve, sim, um estudo, né, para dizer que a vacina realmente tem sua eficácia. Sim, claro. A clínica, inclusive, né, o objetivo dela, inclusive, é trazer que realmente as vacinas estão aí para proteger e a clínica a Imuniza vem para reforçar isso, né? Sim, claro, temos todo o cuidado e preocupação para manter a prevenção, né? E estar com suas crianças imunizadas e mostrar o quanto é importante a prevenção. Lembrando que vacina, ela não evita de ter doenças. Ela previne o agravamento das doenças, né? Porque tem gente que quer tomar vacina da influenza e não quer gripar. E não quer gripar. Não, gente, não é isso. Eu não vou tomar vacina de pneumonia e nunca vou ter uma pneumonia. Não, gente, não é isso. Mas assim, manter a prevenção, né? Evitar mesmo que agrave, exatamente. Pode ir até correr o óbito. Né? Exatamente. Catapora, falamos. Eu vou tomar varicela. Não, meu filho não vai ter catapora. Não, ele pode ter sim, se ele tiver o contato, ele pode ter a catapora, mas de uma forma leve a amenizar os sintomas da doença. Que qualquer doença dessa, dependente de onde ela ataque, ela tem suas consequências, né? Com certeza. É isso mesmo, gente. E eu vou encerrando por aqui. Queria agradecer a doutora Ana Elisa, se ela quiser complementar com alguma informação para a gente, mas eu agradeço demais todos os esclarecimentos aqui sobre as questões das vacinas. A gente vai deixar aqui, o Wesley vai colocar aqui, tá, Wesley? Vai colocar aqui o Instagram da Clínica Imuniza. Quem tiver dúvidas, pode ir lá no direct, que vai ser encaminhado para a doutora Ana Elisa, e ela poderá aí esclarecer. Vocês podem também ir na Clínica Imuniza, que ela fica na Avenida Coronel João Evangelista, a conhecida Rua da 28, na Galeria Grécia, tá? No primeiro andar. E vocês podem ir lá também tirar dúvidas para saber direitinho se pode, para completar seu esquema vacinal, enfim, para saber mais aí sobre esse assunto. E eu quero agradecer mais uma vez pela presença. Eu agradeço, obrigada. E deixo o alerta para as mamães, manter as vacinações dos seus bebês, das suas crianças, dos seus adolescentes em dia, participar das campanhas, sempre que necessário. E qualquer dúvida é só entrar em contato no Instagram da clínica, tem um linkzinho lá na bio e fala diretamente comigo ou pode estar indo na clínica também. É isso aí, gente. Obrigada, Iana. Eu agradeço. E logo, logo a doutora Ana Elisa vai voltar aqui para falar mais assuntos, falar mais sobre vacina, sobre vacinação, em outro programa do Você em Cartaz. Muito obrigada e até a próxima. Não esqueçam. Curta, comente, compartilhe, leve esse nosso conteúdo, leve o Vale do São Francisco para todo o Brasil. Até já. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro.